meio-dia e 8 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Você pode nos acompanhar pela internet e também pelo radinho 90.9 na internet. O site é o popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. Depois de o jornal ir ao ar, depois da 1h, esta edição vai estar disponível no YouTube, no canal da Pop FM Brasil no YouTube. Você entra lá, curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, comenta, se inscreve no canal e dá aquela força para toda a equipe da Pop FM. O programa também logo mais vai estar disponível para você ver ou rever no Instagram, @popfmbrasil 90.9. Previsão do tempo. Vamos então com as informações aqui sobre a previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos o seguinte: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite nublada com possibilidades de garoa. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 22 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima 14 e máxima 25 graus. Destaques do dia. Eleições para conselheiros tutelares usarão urnas eletrônicas. Essa é a primeira vez que o pleito vai utilizar essa tecnologia. O governo apresenta proposta para taxação dos mais ricos. Presidente Lula sanciona a isenção do imposto de renda para 2 salários. Câmara de Vereadores de Taquarituba não aceita denúncia de coação e assédio cometido por figura pública, isso de acordo com um servidor público municipal. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:11, vamos com as primeiras informações, com as primeiras notícias para você. Ontem nós tivemos sessão de Câmara aqui em Taquarituba e durante a sessão nós tivemos a leitura e também a votação de uma denúncia contra o prefeito de Taquarituba, Éder Pereira. Essa denúncia feita aí por um servidor público municipal. E nós temos aqui as informações sobre esta denúncia. Nós vamos ler aqui na íntegra para você esta denúncia, pelo menos algumas partes aqui dessa denúncia. E a denúncia diz o seguinte, que esse servidor se chama Juniel Christian Tavares, diz aqui: eu, Juniel Christian Tavares, tem aqui a documentação dele, CPF, RG, a gente não vai citar, inclusive tá tapado aqui, não tem como a gente fazer isso, mas isso foi divulgado ontem pela Câmara de Vereadores de Taquarituba. E ele tá dizendo que vem respeitosamente a presença de vossas excelências expor e requerer o que segue. Aspas, são as palavras então do denunciante. Caros vereadores, informam a vossas excelências que no dia 16 de junho de 2023 ocorreu o desastre e a vigilância sanitária de Taquarituba foi arruinada. O prefeito do município de Taquarituba, Éder Pereira Miano, ele escreveu errado aqui, mas Éder Miano Pereira, nesse dia decidiu que sua palavra estava acima da lei e que seu cargo o dava liberdade de agir com terrorismo com os servidores desse município. Nesse dia, o prefeito quebrou e exigiu que a lei fosse quebrada, coagiu e humilhou o servidor municipal e retardou a ação da vigilância sanitária municipal, de modo que se pode dizer que essa deixou de exercer qualquer efetividade na saúde pública do município. Os envio em anexo meu apelo integral, já enviado ao Ministério Público, onde conto com detalhes os acontecimentos pelos quais procurei apoio judiciário, visando coerência e sentido em meu trabalho e que justiça fosse feita. Com o envio desse documento aos senhores, também os informo e denuncio sobre todos os atos que
que nele estão presentes, todos os atos que nele estão presentes. E solicito que tomem todas as providências que acharem necessárias. Solicito que os senhores tomem providências com urgência, pois a cada dia que passa, a saúde pública é ignorada por mero interesse político, que deveria ser considerado insignificante enquanto comparado ao bem-estar e à saúde dos cidadãos de Taquarituba. Texto integral da denúncia enviada ao Ministério Público. Denúncia de coação e assédio cometido por figura pública. Diz aqui o denunciante: chamo-me Juniel Christian Tavares, sou servidor público em Taquarituba, trabalho há pouco mais de um ano no cargo de fiscal de higiene. Fui admitido através de concurso público no dia 1º de julho de 2022 e venho solicitar apoio e denunciar caso que ocorreu comigo. Recentemente fui humilhado e coagido pelo prefeito do município de Taquarituba, qual compareceu ao meu local de trabalho e fez constatações absurdas relacionadas ao meu serviço. No dia 16 de junho de 2023, próximo às 15 horas, o prefeito do município de Taquarituba, Éder Pereira, compareceu ao Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, localizado dentro do Centro de Saúde Mental, na rua São Benedito, número 335. Previamente ao acontecimento, Karina Pérez Gabriel se pôs à porta e chamou a responsável pelo setor, Diana, para conversarem em privado, na sala em frente à nossa, onde são armazenadas e entregues fraldas. Trancaram-se e, após tal conversa, entraram na sala ambas, acompanhadas pelo prefeito Éder Miano. O prefeito fechou e trancou a porta e começou seu discurso. Estavam presentes no momento Éder Pereira Miano, escreveu aqui invertido, mas Éder Miano Pereira, prefeito do município de Taquarituba, Karina Pérez Gabriel, coordenador municipal da saúde, Diana Paula Gobo de Almeida, diretor de vigilância sanitária, Juniel Christian Tavares, fiscal de higiene, Nancy de Fátima Serrano, fiscal de higiene, Paulo Rodrigues e Souza Filho, fiscal de higiene, e Carlos de Oliveira, fiscal de higiene. Disse primeiramente que, aspas, de um ano pra cá, só teve problemas com a vigilância, fecha aspas. Válido lembrar, foi nesse período de tempo em que fui admitido. Disse que, aspas, estávamos cobrando coisas absurdas de empresas pequenas, fecha aspas, que, abre aspas, era empresário, sabia como eram as coisas, fecha aspas, e ficávamos cobrando para, aspas, por pias em estabelecimentos pequenos, fecha aspas. O prefeito apontou esse fato por conta de ter sido solicitado que fossem providenciados lavatórios para higienização de mãos em alguns estabelecimentos, qual o fazia conforme a RDC 216/2004 e portaria CVS 5/2013. Disse também que fomos até aqui tem um estabelecimento escrito, mas está tapado pra gente aqui nessa parte do documento. Então diz aqui, aspas, pedimos para tirar um rádio da cozinha, fecha aspas, que, abre aspas, era formado na área da saúde e não fazia ideia do que isso poderia influenciar, fecha aspas. Ele disse ainda que o prefeito também disse: pedimos coisas demais. Então, abre aspas aqui, pedimos coisas demais. E, aspas, a vigilância deveria só pedir quando fossem coisas graves. Fecha aspas. Que foi feito abre aspas, relatório quilométrico. Fecha aspas. Repetindo para mim várias vezes a pergunta. Abre aspas. Por que fazer um relatório quilométrico? Fecha aspas. O que o prefeito citava era o pedido que fiz de retirar objetos pessoais e estranhos ao ambiente de área de manipulação de alimentos, mencionando o rádio, televisão e outros objetos de uso pessoal, conforme as normas citadas em inspeção realizada e aqui então vai o nome do estabelecimento que não está aqui pra gente citar. Também começou a falar de caso ocorrido anteriormente, quando foi realizada inspeção
tem também aqui o nome do estabelecimento, após recebimento de denúncia relacionada à venda de produto vencido, na qual encontramos muitos outros produtos com prazo de validade expirando, e foi aplicado auto de infração, posteriormente julgado como multa. A multa foi dada num valor próximo de R$5.000. A empresa autuada apresentou recurso para tal e julgamento do recurso seria efetuado pelo prefeito. Melhor explicando a situação, no dia em questão, a diretora do setor nos acompanhava na inspeção, procedimento comum quando se tratando de supermercados, quais levam maior tempo para a conferência dos produtos expostos. Como ela estava presente, não poderia ser a julgadora do auto de infração, sendo nesses casos a responsabilidade dessa tarefa aplicada à sua superior imediata, a coordenadora municipal da saúde. Supostamente seria a tarefa de Carina Pérez Gabriel, mas ela nunca o fazia. A decisão sempre foi desenvolvida por Diana, qual apenas a levava para que a mesma assinasse, como ocorrido neste caso. A decisão foi dada e assinada por Carina, entretanto, sabendo de como este procedimento funcionava, o prefeito começou a me questionar. Citou que, abre aspas, era um absurdo dar multa de R$5.000, fecha aspas, que, abre aspas, estávamos tentando o prejudicar, fecha aspas, abre aspas aqui novamente para as palavras do prefeito, estava tendo muitas dores de cabeça com a vigilância, fecha aspas, que, abre aspas, não era assim antes, fecha aspas. Diana falou neste momento que, aspas, antes os outros fiscais viam apenas a parte de higiene, fecha aspas, e que como comecei a me aprofundar na parte técnica, foi, abre aspas, começado a cobrar coisas mais técnicas, fecha aspas. Neste momento, citei que a tarefa de escrever e decidir o julgamento do auto de infração deveria ser de Carina. Falei que ao menos ela deveria ler os documentos que estaria assinando. Após ter expressado minha opinião, o prefeito apontou o seu dedo para mim e em berros disse que, aspas, então você está dizendo que a culpa é dela, fecha aspas, e impôs a Diana que ela, aspas, sairia em todas as inspeções, fecha aspas, e que, abre aspas, nenhum processo mais iria chegar nele, fecha aspas. Carina falou que, aspas, o Juniel acha que não tenho mais o que fazer, fecha aspas. O prefeito também disse que, aspas, não seria mais dado auto de infração, fecha aspas, e a vigilância trabalharia apenas com, abre aspas, orientação, fecha aspas, se retirando logo após. Necessário se faz lembrar que a proibição da lavratura de auto de infração contraria completamente a lei 10.083/98, que dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Diz aqui o denunciante ainda, neste momento tive algo que acredito ser um ataque de pânico. Meu corpo começou a tremer e senti falta de ar. A partir deste dia, sinto uma grave ansiedade e paranoia de que algo irá acontecer comigo. Nunca tive sensação similar e a carrego desde então. Ainda assim, aguardei para efetuar esta denúncia, pois sabia que a partir do dia 1º de julho, após completar um ano de serviço, haveria nova avaliação de estágio probatório. Estava temeroso com a ideia de que poderia ser sabotado, pois trabalho de forma adequada e seria essa a única chance de ser prejudicado pela administração. No dia 27 de julho, recebi o, aspas, parecer sobre o resultado da avaliação, fecha aspas, qual dizia que estava aprovado. Ainda cauteloso, tendo em vista que diversas assinaturas estavam ausentes, solicitei que sua cópia fosse protocolada.
estava expresso no documento que possuiria 10 dias corridos para apresentar recurso em caso de descontentamento com a avaliação. Aguardei novamente o prazo e finalmente pude sentir segurança para realizar esta denúncia. Delato também que fui obrigado a mudar meu parecer técnico no processo administrativo sanitário relacionado aqui tem um nome de estabelecimento, previamente ao julgamento que seria feito pelo prefeito, para que o estabelecimento autuado fosse beneficiado. Sugeri anteriormente em meu parecer que a penalidade de multa fosse agravada por má fé da parte autuada, da qual citou em sua defesa que eu não estava presente no momento da autuação. A Diana me pediu para mudar, onde com relutância escrevi que, aspas, amenizasse a penalidade, mas não foi o suficiente. Ela estava conversando através do celular com Gabriel Aparecido Almeida Rodrigues, atual chefe de gabinete da prefeitura, e me disse que eu teria que escrever a sugestão de que a multa fosse retirada. Em meu parecer, apenas excluí algumas linhas e mudei a final, pedindo então que fosse retirada. Deixo claro que não havia sequer um fator atenuante no caso, assim diversos agravantes. A empresa autuada havia utilizado de má fé, é o que diz aqui o denunciante, não mostrou nenhuma evidência de que efetuara melhora no sistema de observação do prazo de validade dos seus produtos e insistia que o problema havia cessado. O julgamento do recurso desse processo retirou a multa dada e aplicou multa mínima, dizendo que no Código Sanitário Estadual existia apenas, aspas, multa de 10 a 10 mil vezes o valor nominal da UFESP. E a base da multa dada na primeira instância era baseada em, abre aspas, 0,5 FESP para cada produto interditado, fecha aspas, mas inexistia, abre aspas aqui novamente, mas abre aspas, inexistia a penalidade de 0,5 UFESP no código, fecha aspas. A partir do dia em que o caso ocorreu, não pude mais realizar inspeções com a equipe. Saio exclusivamente com a Diana e fui barrado de trabalhar em qualquer outra situação, sempre ouvindo que supostamente seria, aspas, pelo meu bem, fecha aspas. Desde o dia em que comecei a trabalhar, participei praticamente de todas as inspeções sanitárias em estabelecimentos em geral, sem distinção. Depois que o prefeito compareceu à vigilância e praticou seus atos, não tive mais, aspas, permissão de sair com os outros fiscais, apenas podendo sair se a diretora estivesse presente. Algo não habitual, com o intuito óbvio de me, aspas, atender, fecha aspas, de me, abre aspas, impedir, fecha aspas, de cometer algo que o prefeito julga como, abre aspas, excesso, fecha aspas, que é o fazer cumprir a lei. Diariamente, diz aqui o denunciante, escuto comentários e brincadeiras humilhantes sempre que os outros fiscais vão sair fazer as inspeções, como as declarações de que estou, aspas, de castigo, que, aspas, não posso sair, que, aspas, não trabalho mais, que virei, aspas, escriturário da vigilância, que, aspas, estou de férias e outros também alegados pela própria diretora. Acredito que os outros servidores que trabalhem no centro de saúde mental tinham percebido a minha situação, tendo em vista que desde o dia em que ouviram os berros do prefeito, sempre me veem isolado na sala. No dia 7 de agosto, a diretora de vigilância sanitária entrou de férias e logo ficou óbvia a humilhação que atualmente passo. Não posso sair, não posso realizar inspeções, nem em denúncias e nem sair realizar inspeções noturnas, quais os outros fiscais fazem em estabelecimentos que abrem à noite, visando receber pagamento de horas extras. Possuo conversas no nosso grupo de WhatsApp, onde a diretora alega claramente que não posso sair, que envio em anexo.
Solicito ao Ministério Público que me apoie nessa situação, diz aqui o denunciante, onde sofri coação e diariamente sofro assédio moral da administração pública da Prefeitura de Taquarituba, sendo o motivo o de ter me dedicado para entender a área em que atuo e simplesmente tentado fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E estou receoso de que o prefeito tente me prejudicar novamente. Solicito também que investiguem a influência da política no órgão de vigilância sanitária municipal e que façam cessar qualquer medida que impeça a ação da vigilância sanitária em benefício de qualquer pessoa ou entidade, em grande parte ocasionado pela direção no cargo de diretor de vigilância sanitária ser preposta pelo prefeito, ao invés de ser tomado através de concurso público. E aqui também nessa denúncia existem os prints de conversas. Você pode ter mais informações sobre isso no site da Câmara Municipal de Vereadores de Taquarituba. Mais informações sobre esse documento no Câmara taquarituba.sp.gov.br, Câmara Taquarituba, tudo junto, .sp.gov.br. E de acordo aqui com as informações ainda, o denunciante disse que só tinha as testemunhas, né? Ele elencou testemunhas, se no caso a denúncia fosse adiante, para que essas testemunhas falassem aí para a comissão que seria formada pelos vereadores. Isso caso essa denúncia fosse acatada pela Câmara de Vereadores de Taquarituba, mas no caso a denúncia não foi acatada. O presidente Dr. Ricardo Almeida levou aí para o plenário da Câmara essa denúncia e todos os vereadores votaram contra ela. Então fica claro aqui para você que está acompanhando o nosso Pop News, o jornal aqui da Pop FM, os vereadores presentes ontem em mais uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Taquarituba não acataram, não aceitaram essas denúncias feitas aí por um servidor público municipal. Então, os vereadores acharam, penso eu, que essas denúncias não foram fortes, não tiveram muito embasamento para fazerem parte aí de uma comissão investigativa da Câmara Municipal de Vereadores de Taquarituba. 12:31, então mais informações, repito, você tem lá na Câmara taquarituba.sp.gov.br. Destaco para você então que a Câmara Municipal de Vereadores de Taquarituba não aceitou essa denúncia de servidor público municipal contra o prefeito municipal Edermiano Pereira. A denúncia não foi aceita, todos os vereadores votaram contra ela. Aí 12:31, prosseguindo aqui com as informações, o nosso zap é o 14998237378, 14998237378. Se você quiser mandar o seu alô, participar com a gente, este é o nosso contato. Vamos com informações para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Vamos falar sobre eleições do Conselho Tutelar. Eleições para conselheiros tutelares usarão urnas eletrônicas. Quem tem pra gente informações é a Daniela Longuinho. No dia 1º de outubro, a população vai às urnas para escolher os conselheiros tutelares. Será a primeira vez que as urnas eletrônicas serão utilizadas em todo o território nacional para o processo de eleição de mais de 30 mil membros escolhidos pela população local. Responsáveis por garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, os conselheiros tutelares são escolhidos por votação popular a cada 4 anos, sempre no primeiro domingo de outubro do ano subsequente ao pleito presidencial. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse processo será feito por meio da chamada eleição parametrizada ou comunitária.
tratando-se de um pleito não oficial de instituições públicas ou particulares com utilização do sistema eletrônico de votação a título de empréstimo. Em anos anteriores, alguns tribunais regionais eleitorais apoiaram eleições para a escolha dos conselheiros tutelares dos municípios, mas esta será a primeira vez que todos os tribunais estarão envolvidos na ação. A utilização da tecnologia será possível após solicitação de apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Conselho Nacional do Ministério Público ao Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou resolução sobre o auxílio em junho deste ano. Desde 1997, a Justiça Eleitoral disponibiliza equipamentos e dá apoio e suporte para que entidades públicas, organizadas e instituições de ensino possam realizar pleitos com um sistema de eleições comprovadamente rápido, seguro e imune a fraudes. Em comunicado, o Ministério dos Direitos Humanos reforça que, mesmo não sendo obrigatório participar do processo de escolha dos conselheiros tutelares, é importante pelo papel desempenhado por esses representantes comunitários. No dia da votação, os eleitores brasileiros definirão 5 membros que irão compor a nova equipe do Conselho Tutelar de cada município e região administrativa, além de 5 suplentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 12:34, prosseguindo aqui com as informações para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos com mais informações, com mais destaques para você. Vamos com informações aqui da nossa região. Temos informações aqui da nossa região para você. Então daqui a pouquinho nós vamos com elas aqui no programa. Mas antes disso, vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Presidente Lula sanciona isenção do imposto de renda para 2 salários. Quem tem pra gente informações sobre isso é o Gésio Passos. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e a isenção de imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. Os 2 benefícios valem desde maio, quando o governo editou uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso na semana passada. Na cerimônia de sanção, o presidente Lula não discursou, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o salário mínimo é o principal instrumento de distribuição de renda do país. Essa é a razão dos especialistas, quando analisaram as políticas exercidas no governo Lula 1, governo Lula 2, presidenta Dilma, que a principal ferramenta de distribuição de renda, somado com todos os programas sociais, Bolsa Família, mas o salário mínimo foi a principal ferramenta determinante da distribuição de renda no fim da fome do país. De novo, eu tenho certeza que esta decisão vai nos orientar, nos conduzir para que nós possamos mais uma vez tirar o Brasil do mapa da fome. A proposta também prevê a retomada da política de valorização do salário mínimo, que a partir de 2024 vai ser reajustado pela inflação, mais a média da variação do PIB dos 2 anos anteriores. Por esse novo cálculo, em 2024, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.461. A isenção do imposto de renda será para quem recebe até R$ 2.640 por mês. Mas todos se beneficiam com a ampliação da isenção, já que o contribuinte paga imposto de renda com base no que excede a esse valor. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 12:37, prefeito de Piraju é acusado por vereadora de coagir funcionária. De acordo aqui com o portal 014, segundo a vereadora Fernanda Carrara, do PTB, uma servidora foi chamada para ir até o gabinete do executivo, no momento em que o prefeito fechou a sala em que estavam e indagou se a funcionária estava passando informações à parlamentar. De acordo aqui com a publicação, na tribuna da Câmara Municipal de Piraju, a vereadora
Fernanda Carrara, do PTB, acusou o prefeito José Maria Costa, do Democratas, de ter coagido uma funcionária pública. As declarações foram feitas na noite da última terça-feira, na noite do dia 22. As informações são do Expresso Piraju. Segundo a parlamentar, a servidora foi chamada para ir até o gabinete do executivo. Ainda de acordo com Fernanda, o prefeito fechou a sala e indagou se a funcionária estava passando informações à vereadora. De acordo com as informações aqui da publicação, disse o seguinte, aspas, o que o senhor faz às vezes com os funcionários é coagir. Pena que os funcionários não têm coragem de ir e denunciar o senhor. Indagada com o caso, a parlamentar disse que possui vários informantes dentro da prefeitura e que suas fontes não estão amarradas com o prefeito através de favorzinho. Diz aqui ela, aspas, felizmente tem funcionários de carreira que não dependem, que gostam de trabalhar, que honram com o trabalho e não têm acordinho de 40 e 50 horas. Não tem acordinho de comissão e 70%. São pessoas que trabalham, honram e querem dormir com a consciência tranquila. São essas as pessoas que me passam informação. É o que relatou aí a vereadora. Ela chegou a citar, sem mencionar nomes, que alguns vereadores também estão amarrados com a administração e que por isso deixam de fiscalizar o executivo. Ela disse o seguinte, não se vendam, não se troquem, moeda de troca não é legal, nós somos eleitos para cobrar atitude, é o que disse a vereadora. Fernanda relatou que o caso em questão não é único. Em outra oportunidade, segundo ela, o chefe do executivo praticou assédio contra uma funcionária ao usar o lerite da servidora para intimidá-la. Meio-dia e 40, uma coceirinha aqui na garganta. Mas vamos em frente. Ainda na tribuna, a vereadora disse que o prefeito acionou 2 advogados para confeccionar um dossiê contra seu colega de casa, Clóvis Braz Júnior. Fernanda informou que os documentos foram apresentados por José Maria Costa em um encontro em que ela e a vereadora Leia Jacob estavam presentes. Fernanda não quis ter acesso aos arquivos, alegando ao prefeito que ele deveria tratar do caso diretamente com o vereador. Meio-dia e 40, então nós temos esse caso polêmico aí em Piraju, de acordo aqui com as informações do jornal Expresso. O prefeito de Piraju está sendo acusado por vereadora de coagir funcionária. Meio-dia e 40, vamos prosseguindo aqui com as informações. Vamos falar para você aqui nesse instante sobre uma operação da Polícia Civil que prendeu 14 pessoas por armazenar pornografia infantil. As informações chegam aqui com a Daniela Longuinho. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante 14 pessoas por armazenar em computadores e celulares conteúdo pornográfico infanto-juvenil. As investigações fazem parte da Operação Aliados pela Infância, cooperação internacional entre Brasil e outros 7 países: Argentina, Chile, Equador, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Porto Rico, para combater abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. Também foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em mais de 20 municípios paulistas, incluindo a capital do estado. A Polícia Civil analisou cerca de 30 mil conexões e mais de 650 mil arquivos. 165 agentes foram mobilizados no país. Os policiais civis de São Paulo apreenderam celulares, computadores, pendrives e outros aparelhos que serão submetidos à análise pericial. Caso seja constatado material impróprio, os suspeitos serão indiciados. Segundo o comunicado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a operação foi realizada simultaneamente em todos os países parceiros, totalizando 151 alvos.
Até o momento, outras 23 pessoas foram presas em flagrante, também com material pornográfico envolvendo menores de idade. O Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça integrou as investigações com responsabilidade de mapear os suspeitos ou organizações criminosas e colaborar para a coleta de informações que se desdobram em pedidos de busca e apreensão ou prisão dos investigados. Os crimes alvos da Operação Aliados pela Infância constam no Estatuto da Criança e do Adolescente, que legisla a respeito de disponibilização, transmissão, distribuição, publicação ou armazenamento por qualquer meio de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. A pena prevista para quem armazena conteúdo sexual de crianças e adolescentes varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos para quem produz. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Polícias. Meio-dia e 44, vamos com as informações da polícia. Para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News, vamos com as informações da polícia para você. Informação aqui da polícia pela nossa região. Acusado de duplo homicídio é preso na região. Isso tem a ver com Taquarituba também. De acordo com as informações, um homem suspeito de ter praticado um duplo homicídio em Taquarituba foi preso em Barão de Antonina. Durante patrulhamento, policiais militares receberam informações da Polícia Civil de que um dos autores de um crime bárbaro de duplo homicídio estaria escondido em uma área rural na cidade de Barão de Antonina. Como já havia sido decretada a prisão temporária pela Justiça, as forças de polícia organizaram uma operação e fizeram um cerco policial a fim de impossibilitar a fuga do acusado. A ação resultou na prisão do homem de 51 anos, que foi conduzido à delegacia de polícia, onde permaneceu preso. Então, informações aí da polícia da nossa região, duplo homicídio cometido em Taquarituba. O suspeito de ter cometido esse duplo homicídio foi detido pela polícia lá em Barão de Antonina. Mais uma informação aqui referente à nossa região. No dia 23 de agosto, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de furto, onde um homem teria subtraído a bolsa de uma mulher. O fato aconteceu aqui em Taquarituba também. Durante patrulhamento, os PMs localizaram o homem, que estava com R$690 e um aparelho celular. Segundo a PM, ele teria confessado o crime e que, após pegar o dinheiro, havia jogado a bolsa em área de mata. Ele foi preso e encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, meio-dia e 46, prosseguindo aqui com as informações para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Líderes do varejo brasileiro somam mais de R$1 trilhão em 2022. Informações com o Renato Ribeiro. Os líderes do varejo brasileiro faturaram mais de R$1 trilhão em 2022, um crescimento de 150 bilhões em relação a 2021. Os números são da edição 2023 do ranking 300 maiores empresas do varejo brasileiro, que corresponde a 49% do mercado nacional. As 5 maiores empresas, Carrefour, Açaí, Magazine Luiza, Via e Americanas, somaram um faturamento de quase 286 bilhões ou 27%. O Carrefour lidera a lista com ganhos de 108 bilhões. A empresa é a primeira na história a ultrapassar a marca dos 100 bilhões em vendas anuais. Esse estudo foi feito pela SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, divulgado agora em agosto. Os dados apontam ainda que os 5 maiores shoppings virtuais foram responsáveis por quase 80% das vendas online realizadas no ano passado. É o caso das plataformas Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Via e Amazon.
A pesquisa destaca que a pandemia provocou aceleração e maior foco estratégico das empresas nas pautas de responsabilidade socioambiental, diversidade e inclusão. Esses elementos passaram a ser vistos como importantes no engajamento de clientes, colaboradores e de criação de ambiente favorável à inovação. O desafio agora é conseguir levar a diversidade para níveis de liderança. Em 71 empresas, a participação feminina representa 56% dos colaboradores e 84% dessas empresas possuem mais de 30% de cargos de liderança ocupados por mulheres. Em 55 companhias, pretos e pardos são 54% dos colaboradores e apenas 51% dessas empresas têm mais de 30% dos cargos de liderança ocupados por pretos e pardos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renata Ribeiro. 12:48, líderes do varejo brasileiro somam mais de R$1 trilhão em 2022. Isso parece longe aqui da nossa realidade, longe aqui de Taquarituba e cidades vizinhas, mas a gente tem aqui em Taquarituba, a gente tem aqui nas cidades vizinhas representantes desses líderes do varejo. A gente não precisa nem fazer aqui a propaganda, nem falar o nome das empresas, das lojas, varejistas, mas quando a gente fala em líderes do varejo, com certeza você se lembra de alguma presente aqui em Taquarituba e também presente aí nas cidades da nossa região. Então, informação importante para você sobre economia aqui no nosso Pop News. 12:49, nós na primeira parte do programa falamos sobre uma denúncia que foi feita à Câmara de Vereadores de Taquarituba por um servidor público municipal. A gente leu a denúncia aqui no programa, a denúncia que foi apresentada na Câmara. Os vereadores votaram para ver se acatavam, aceitavam ou não essa denúncia, e todos os vereadores votaram contra a denúncia, votaram pela não aceitação desta denúncia. E o prefeito Éder entrou em contato com a gente para comentar essa decisão aí dos vereadores, para comentar essa denúncia. Então daqui a pouquinho você vai ouvir o prefeito Éder aqui no nosso Pop News. 12:50, Prefeitura de Itaberá anuncia a suspensão da prova de processo seletivo. De acordo aqui com as informações, de acordo com um documento, de acordo com suspensão da prova, a prova objetiva, que seria realizada no dia 27 de agosto de 2023, foi suspensa temporariamente. Os candidatos então devem aguardar as instruções da nova data de realização. Então nós tivemos essa suspensão, a prova seria realizada no dia 27 de agosto. Então, se você ficou confuso com relação a isso, você deve aguardar as instruções da nova data de realização. De acordo com o edital, esta seleção busca preencher 15 vagas e formar cadastro reserva para os cargos das respectivas escolaridades. Nível médio, cuidador de pessoas, 15, nível superior, professor de educação básica, 1. Aos profissionais efetivados, o salário ofertado varia de R$ 1.333 a R$ 4.420, referente à jornada de 40 a 44 horas semanais para o exercício das funções estipuladas ao cargo. Então, informações aí sobre esse concurso de Itaberá. 12:51. Vamos então ouvir aqui o prefeito Éder, a opinião dele sobre essa questão aí da Câmara de Vereadores de Taquarituba. Tivemos a votação da denúncia. A denúncia não foi aceita aí pelos vereadores e o prefeito Éder vai comentar isso pra gente aqui no Pop News. Deixa eu só ver onde que tá o canal aqui. Já consegui encontrar, então a gente vai ouvir o prefeito Éder aí sobre este assunto. Vamos ouvi-lo. Olá, Edson, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Então, essa foi uma denúncia que foi protocolada na Câmara, um servidor municipal, mas ela não tinha base, né? Foi com base relatos dele, inclusive ele tinha feito também a mesma denúncia no Ministério Público, que inclusive já foi arquivada, né? Já não foi dado andamento essa denúncia no Ministério Público, o que mostra então que ela também não tem fundamento. E a Câmara fez a leitura, isso é do protocolo, né, da casa. Ela tinha sido protocolada alguns dias atrás, se não me recordo aqui a data, mas a Câmara fez a análise, né, fez a leitura, parecer
ao qual depois também foi rejeitada, né, por unanimidade. Então agradeço à Câmara, que é importante isso, analisar as coisas e com base, né? Esse foi um pedido nosso, inclusive eu pedi uma reunião com os vereadores também antes de começar a sessão, para a gente conversar sobre isso. É uma reunião que teve presente também a nossa coordenadora da saúde, a diretora da vigilância sanitária, que envolvia um servidor da vigilância sanitária esse assunto, e explicando os pontos, né, que onde de maneira nenhuma refutando ponto a ponto essa denúncia que não tinha cabimento, não tem base isso, né? E eu agradeço à Câmara, que a Câmara fez a sua análise e fez também a rejeição dessa denúncia, porque o que nós precisamos no município é trabalho. Nós precisamos que as coisas avancem na cidade, legislativo e executivo em harmonia, para que as coisas avancem. É dessa forma, né? Evitando essas pessoas que querem muitas vezes conturbar o ambiente, conturbar os trabalhos na Câmara, causar problema, né? Então a gente agradece a sessão, ela foi, né, quem pode ter acesso, né, pode assistir, foi o primeiro tópico da sessão, foi esse, e rejeitado então por unanimidade essa denúncia infundada, né? A mesma denúncia, reiterando aqui, que ela também foi rejeitada no Ministério Público. Então, salientando aqui essa informação. Também estou à disposição para passar mais informações, né, para a imprensa, para as pessoas que têm dúvidas. Polícias. Aí, 12:54, vimos aí o prefeito, comentou sobre essa denúncia que não foi aceita pela Câmara de Vereadores de Taquarituba. 12:54, vamos com mais informações para você que está acompanhando a gente, mais informação da polícia aí pela nossa região. Polícia prende homem suspeito de furtar caminhão carregado com bebidas em Itapeva. Carga é avaliada em R$24 mil. De acordo com as informações, o homem foi preso suspeito de invadir uma distribuidora de bebidas e furtar um caminhão carregado com refrigerantes em Itapeva. O caso aconteceu na quarta-feira, dia 23, mas só foi divulgado nesta segunda. De acordo com as informações, só foi divulgado ontem. Portanto, conforme histórico policial, o suspeito invadiu a empresa localizada no bairro Parque Cimentolândia durante a madrugada. O vigia do local acionou a PM após ouvir barulho de motor de veículo. Durante a ação, ele arrebentou o portão da empresa e fugiu com o caminhão. A carga de bebidas estava avaliada em aproximadamente R$24 mil, ainda de acordo com a polícia. Durante a fuga, o suspeito colidiu em outro veículo que estava estacionado na Avenida Cândido Rodrigues e fugiu. Após buscas, ele foi localizado e preso em flagrante. O suspeito foi levado à delegacia, onde está à disposição da justiça. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:56, reta final aqui do nosso Pop News, reta final aqui do programa. Vamos com mais informações para você. Uma informação interessante aqui: quase metade dos passageiros não utiliza cinto no banco traseiro. Isso na região de Franca. É importante essa informação, é de lá, mas serve também aqui para Taquarituba e para nossa região. Uma pesquisa realizada no primeiro semestre desse ano pela Artéries Via Paulista. A Artéries Via Paulista é a concessionária que administra as rodovias aqui da nossa região também. Essa concessionária administra rodovias na região. E ela aponta que 41% dos passageiros não utilizam o cinto de segurança no banco traseiro dos veículos. Em 6 dias de pesquisa, 6.963 veículos foram abordados ao longo de 720 quilômetros até Riversul. Então, a rodovia chamada Rodovia dos Calçados começa lá em Franca e vem até Riversul. São 720 quilômetros. Tem a ver também aqui com a nossa região. 720 quilômetros. Então foi feita essa pesquisa. Então, lá de Franca até Riversul
6.963 veículos foram abordados ao longo aí desse trajeto. Foram analisados os comportamentos de mais de 11.500 usuários, entre motoristas e passageiros de carros, utilitários, caminhonetes e caminhões. Na região de Franca, a pesquisa se concentrou nas rodovias Ronan Rocha, a SP-345, e a Cândido Portinari, a SP-334. Enquanto quase metade dos passageiros abordados não utilizava o cinto de segurança no banco de trás, apenas 8% dos passageiros do banco da frente deixaram de usar o dispositivo de segurança. Entre os caminhoneiros, o número também é preocupante. A pesquisa apontou que 24% dos mais de 1.700 motoristas de caminhões observados não utilizavam o cinto de segurança. 35% dos passageiros dianteiros também não faziam o uso do dispositivo de segurança. Falta de cinto é infração grave e eleva a risco de morte. O artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, considera obrigatório o uso do cinto de segurança para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O descumprimento da lei é infração grave com multa de R$195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. 12:59, vamos com os destaques finais do Pop News desta quarta-feira. Mega Sena sorteia nesta terça-feira. Falei quarta-feira, mas destaques finais do Pop News desta terça-feira. Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$37 milhões. Números serão conhecidos a partir das 8 da noite. Procura por empréstimos cai 14% nos últimos 12 meses. Dados obtidos com exclusividade são da Serasa Experian. Presidente Lula diz que criará ministério para pequena e média empresa. Pasta deve acomodar novo ministro a ser anunciado em breve. Anvisa analisa pedido de registro para vacina contra a bronquiolite. Pedido foi feito pela farmacêutica Pfizer. Lula assina medida provisória para taxar fundos de super ricos. Estimativa do governo é que regra alcance 2.500 brasileiros. Nós temos 2.500 super ricos. Bilionários pagam menos impostos de renda que servidores públicos. Conclusão consta de levantamento inédito do Sindifisco. São Paulo decide em casa o título da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mandos de campo foram sorteados na sede da CBF no Rio de Janeiro. Reforma tributária beneficiará ao menos 82% dos municípios, prevê IPEA. Cidades favorecidas concentram 67% da população brasileira. Governo apresenta proposta para taxação dos mais ricos. Já destacamos isso aqui no nosso Pop News. Aí, o governo também prepara concurso público unificado com quase 8.000 vagas. Edital tem previsão de ser publicado até o dia 20 de dezembro. 1h mais 1 minuto, estamos fechando por aqui mais uma edição do nosso Pop News desta terça-feira, 29 de agosto de 2023. Você pode acompanhar esta edição logo mais, pode ver e rever lá no canal da Pop FM Brasil no YouTube e também no Instagram. Você acessa @Pop FM Brasil 90.9 e pode ter as informações novamente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também para os nossos amigos dessas redes sociais. A sequência tem o meu amigo Neto com o Interligado, muita música boa, muita alegria nesta tarde de terça-feira em Itapeva, Taquarituba e em toda a nossa grande região. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pop FM